Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai ver, enfim, que chegou aqui, cara. Chegou já faz alguns dias, a gente até chegou a ver num vídeo de unboxing de uma placa-mãe com suporte para memória DDR5 aqui no canal, só que a gente não chegou a ter esse vídeo dedicado, falando e olhando um pouco mais de perto a nova memória DDR5 que chegou pra gente e vai começar a sair, vai começar a ter presença nas novas plataformas, os novos processadores que vão vir da Intel, 12ª geração e os novos Ryzen que vão ser pro ano que vem também. Então nesse vídeo de hoje, galera, a nossa aventura e assunto em si vai ser dar uma namorada a mais aqui, a gente dá uma analisada a mais no novo tipo de memória DDR5, o que traz de diferença, não só física quanto em funcionamento. Afinal, o que muda? O que muda pro DDR4? É isso aí que a gente vai ver no vídeo de hoje, espero muito que vocês gostem. Se gostar, não esquece, deixa o like, se aprender alguma coisa nova também se inscreve aqui no canal, se junta a nossa turma MW Informática. É isso aí, vamos lá. Bem galera, olha aqui ó, eu tenho um módulo de memória DDR4 aqui, tá? Que é esse da Kingston Fury Beast. Os novos modelos DDR4 saíram recentemente no mercado, eu tenho o frufruzinho RGB aqui, belezinha. Mas o que eu tenho também junto aqui ó, são módulos Kingston Fury Beast também, só que daí, olha ali ó, DDR5, meu. É ele. É esse que a gente quer. Essa aqui não tem frufru, ó, é só o dissipador mesmo. Então tá aqui ó, uma DDR4, uma DDR5. Um dos principais destaques quando o DDR4 chegou, para quem não chegou a ver, o que eu acho, né, fisicamente um do maior destaque, seria na questão aqui, ó, desses terminais da memória que vai lá no slot da placa-mãe, que tem uma curvinha, né? Ele tem um desnível aqui, ó, o terminal é mais curto aqui, mas ao centro do módulo ele fica mais longo, ó, e daí ele fica mais fino aqui também. Ele tem uma barriga aqui, né? A memória DDR5 ela continua com essa mesma jogada aí, de ter essa barriguinha também. Pelo que eu vejo aqui, o desenho em si, o posicionamento, a posição ao longo do módulo, dessa barriguinha aqui dos terminais, ela é um pouco diferente. E o que muda também é esse chanfro aqui, essa banguela aqui que tem na memória. Ela não é exatamente igual. Levemente desbalanceada aqui a posição. Ou seja, já dá pra ver que no encaixe aqui não funciona, né? Não adianta pegar uma placa-mãe DDR4 que ele enfiar uma DDR5 e vice-versa. Beleza. Era de se esperar também, né? Ah, Miguel, mas vamos ver isso aqui sem o dissipador, cara. Só que o dissipador não dá nem graça. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma dessas DDR4 aqui e eu removi, ó. Eu removi esse plástico aqui do frufru do RGB, que fica aqui na parte de cima da memória, né? Tirei a carcaça, que é uma fita dupla face, dos dois lados, ó. Saquei fora. E o resultado disso foi esse módulo aqui, ó. Esse aqui é o Kingston sem os dissipadores. DDR4, tá? Aí tem os chips DRAM. Aqui em cima tem mais um circuito com outro CI integrado aqui, ó. Isso aqui é uma particularidade dessa memória, tá? Porque esse CI aqui, ele é de controle do RGB da memória. Aqui na parte de trás também, ó, a gente pode ver que não tem nenhum chip de memória DRAM, então são só aqui nesse lado, tá? E aí tem uns diodos aqui, uns LEDs RGB, ó, aqui em cima. Esse aqui que dá a luzinha e a luz que passa aqui nesse plástico translúcido, né? Então a particularidade desse módulo DDR4 aqui em si, de ter isso aqui a mais, é justamente por conta desse RGB que tem, tá? Mas se fosse um módulo sem RGB, seriam uns chips aqui DRAM mesmo, que a gente teria presente. Mais um outro CI integrado menorzinho que tem aqui em cima. Esse chipzinho aqui, que é o SPD, que tem as informações de frequência e latências da memória. Isso aí permaneceria num módulo mais simples. E aí eu tenho um outro módulo DDR5 aqui, galera, pra gente ver. Esse é o tal do DDR5. A gente vai ver o que, né? Fisicamente. Ah, detalhe, não é o mesmo DDR5 Kingston aqui, tá? É um outro. Olha só, a gente tem, né, os chips DRAM DDR5 agora, presentes igual. O tamanho do chip dá uma variada, né? Olha, é um chip mais quadradão, não é tão retangular que nem o DDR4. Na parte de trás do PCB, liso. Nada, cara, não tem nada. Louco, né? Até o PCB ele tem uma texturinha, né? Olha só que legal. É um PCB texturizado, cara. Negócio legal. Só que o que a gente tem de diferente aqui, ó? Essa região aqui. Essa região aqui, além de ter um CI SPD, com essas informações da latência e as frequências, o perfil XMP salvo dentro da memória, aquele perfil que dá o overclock da memória, fica dentro desse chipzinho aqui. Esse menorzinho aqui que está bem em cima do meu dedo. Agora a gente tem um outro circuito integrado aqui, uns indutores e alguns outros capacitores. Isso aqui, esse CI maior é o PMIC da memória. PMIC é Power Management Integrated Controller, né? No inglês é bom demais, né? Que é um gerenciador de força, um gerenciador de energia integrado. E a gente pode chamar também de VRM da memória. O que é isso, galera? O que antes tinha na placa-mãe, que era uma fase de alimentação, que regulava a tensão elétrica
que alimentava a memória RAM DDR4, DDR3, DDR2 e outras mais antigas, esse circuito em específico saiu da placa-mãe e passou para o módulo de memória DDR5, que é justamente isso aqui que a gente está vendo. Olha aí a primeira pancada de diferença, né? O que acontece, galera? Na placa-mãe, ó, a gente tem a fonte, e a fonte fornece pra gente várias tensões, né? Uma tensão de 5 volts, que é do cabo vermelho, uma tensão de 3.3 volts do cabo laranja e tensão de 12 volts, que é do cabo amarelo aqui. A placa-mãe recebia essas tensões, em alguma parte da placa-mãe entravam esses 5 volts ou os 3.3 e o VRM da memória RAM na placa-mãe convertia esses 3.3 ou 5 volts para 1.2 volts, que era a tensão que o DDR4 trabalha. Agora a placa-mãe ela fornece os 5 volts que entram na memória e aí na memória tem a correção, tem a regulagem de 5 volts para 1.1 volts que o DDR5 trabalha. Legal, né? Então já começa por aí, né? Uma grande diferença, uma baita diferença. E aí já anota aí outro ponto que eu acabei de falar também, né? Memória DDR4 tem um consumo maior do que o DDR5. A tensão padrão de DDR4 é 1.2 volts. E a tensão máxima, a tensão de pico, pode chegar ainda a 2.5 volts. Enquanto que a DDR5, tudo errado. Ela trabalha no convencional em 1.1 volts e a tensão máxima, uma tensão de pico, ela pode chegar a 1.8 volts. Então o consumo é menor. Além de ter um consumo menor, a regulagem de tensão está propriamente na memória. Por isso que não tinha muita graça a gente ver assim com o dissipador, né? Porque nem dá para ver muito, né? Não muda quase nada, né? Dessa forma, né? Agora uma próxima diferença. Na memória DDR5, esses chips de RAM aqui, cada um desses chipzinhos aqui, ó, como tem 4 aqui mais 4 aqui, dentro deles a gente tem grupos de bancos, que são os bank groups, e dentro de cada grupo de banco tem bancos de memória. E dentro dos bancos de memória vão ter as colunas e linhas e células, que aí tem o tal do dado que a gente quer acessar. Tem uma diferença interna entre esses chips DDR4 e os DDR5. Aqui no DDR5, a quantidade de grupos de bancos e de bancos duplicou, passou de 16 para até 32 bancos dentro de um único chip de RAM DDR5. Vamos dar um exemplo mais visual aqui no quadrão, meu. Aqui é um chip inteiro, tá? Um único chip DDR4. Aqui é uma divisa dentro dele. Uma divisa maior, que tem 4 unidades aqui, de 4 bank groups, que é o BG, e dentro de cada um deles a gente tem 4, até botei a letra errada aqui, 4 bancos, o que dá um total de 16 bancos de acesso à informação. Na memória DDR5 tem o dobro disso aqui, ó. A gente tem 8 grupos de bancos com 4 bancos em cada um deles aqui. E vai totalizar, vai dar o dobro então, que são 32. E uma coisa muito mais interessante do que simplesmente essa duplicação de bancos de acesso aqui de informação é como o modo refresh da memória também trabalha. Pra quem não sabe esse modo refresh que a memória RAM tem, isso aqui é um comando que é enviado para a memória RAM de tempos em tempos, em frações de segundo, frações de milissegundos, acontece de forma muito rápida. Esse refresh aqui é uma carga de energia que é feita a todo momento na memória RAM. Lembrando que a memória RAM é um tipo de memória que quando não tem energia dentro, os dados que estão aqui salvos nesses grupos, eles são removidos, eles são perdidos. Então por isso que existe esse refresh, como se fosse um choque para dar uma recarga e a informação ficar contida aqui dentro. No DDR4, todos os chips de memória do módulo, todos eles e todos os bancos que tem, esses 8 chips aqui, eles faziam refresh, ou melhor, faziam não, eles fazem o refresh simultaneamente, ao mesmo tempo, todos os bancos, ao mesmo tempo. Vou pintar de vermelho aqui, ó. Os que estão em vermelho estão fazendo o refresh, que é o que? É aquela recarga elétrica para não perder as informações. Todos eles aqui, ó. Tá dando refresh neles, em todos os chips contidos na memória. E lembrando, isso é em frações de segundo, tá? Mas lembrando também que a memória RAM trabalha em uma frequência muito alta e mesmo esse trabalho sendo em frações de segundo e milissegundos, vai tomar um tempo e vai tirar um tempo que poderia estar sendo utilizado para transferir arquivos ou enviar arquivos para o processador, para estar trabalhando de fato e trafegando dados. Então chega um momento que a memória toda é inutilizável porque tem que fazer esse refresh. No DDR5 é feito refresh de um banco de cada grupo de bancos, não são todos ao mesmo tempo. É um único banco de cada grupo de bancos de memória. Deu para entender? Não quero complicar muito. E lembrando, tem os 8 chips lá na memória. Então o refresh ele é feito parcialmente. Enquanto está sendo o refresh aqui, está dando a recarga para não perder esses dados que estão em cada um desses bancos aqui, os outros estão operacionais ainda. Os outros ainda podem ser acessados, podem estar sendo acessados e pegar os arquivos. Enfim, fazer o que tem que ser feito. Olha só que interessante, né? Enquanto tudo isso aqui bloqueia, aqui parcialmente bloqueia e 75% da memória ainda está operacional no mesmo tempo. Essa é uma das mudanças mais interessantes que eu achei e que a gente não vai ver no dia a dia, falando só da latência ou só da frequência da memória. Complementando outra mudança da DDR5 é esse
BL aqui, que na DDR4 era 8. O BL quer dizer Burst Length. É o modo rajada, a gente pode falar aqui em Brasil, modo rajada da memória. O que é isso aí? Aqui do DDR4 era 8 e passou para DDR5 o valor de 16. Aqui na memória DDR4, ó, vamos dar um zoom aqui dentro do banco, tá? Tem linhas, são as rows, né? Row, linha, e a coluna. Putz, agora a coluna. Eu não sei se vem M ou N primeiro. Vou escrever um em português e outro em inglês, assim fica melhor. Coluna. Preguiça de pesquisar. Vagabundo! E tem as colunas. Então a interseção, né, a junção de uma linha e uma coluna, tá aqui a célula e aqui que está o dado em si. A memória faz um acesso às informações ativando a linha que ela quer. Ah, o dado está na linha 3. Então ela pega e ativa toda essa linha. Essa linha ela pode ter uma largura de até 1024 colunas, uma ao lado da outra. E esse modo rajada 8 é o quê? Ah, o processador pediu para a memória. Preciso do dado X, preciso do dado X1. Vamos dizer que aqui dentro está o X1 então. Ok. Esse modo rajada faz com que a memória já deixe pronto, mesmo que o processador não tenha solicitado isso, mas já é feito o quê? Já é pegado o dado X2, X3, X4, X5, X6, X8 juntos no mesmo momento. Por isso que esse é o modo rajada. Eu peço um dado, mas na verdade já vão ser acessados, já vai ficar num cache, já vai ficar salvo 8 dados na sequência, o que acaba antecipando que muitas das vezes quando a gente acessa um arquivo, esses arquivos eles estão organizados lado a lado. Então, para evitar de ter que fechar a linha e ter que solicitar o dado, reabrir a linha para pegar a mesma coisa que está aqui do lado, já é feito esse modo rajada que automaticamente já carrega 8 dados na sequência. Então é isso que justamente muda esse modo rajada, a largura dela, o comprimento, melhor dizendo, que passou para 16. Então vão ser 16 dados que já vão estar pré-carregados aqui para enviar a informação ao processador. Interessante também, né? E esse aqui é o tal do Burst Length. Deve ser assim, né? E só nesses modos de operação diferentes aqui da DDR4 para DDR5, galera, é que uma memória DDR5 de 3200 MHz, por exemplo, ela já consegue ter larguras de banda maiores do que a DDR4, na mesma frequência de operação, mas o fluxo aqui, a arquitetura de como trabalha é diferente, já traz benefícios. Interessante, né? Para dar sequência, a gente vai falar agora da interface, o barramento de comunicação da memória. Isso é estritamente ligado ao recurso de dual channel ou single channel da memória. Falando de forma mais comum, no DDR4 e anteriores, quando a gente conecta duas memórias na placa-mãe, né, é ativado o Dual Channel, 2 canais de memória na máquina. Isso faz com que as duas memórias, elas somem o barramento delas e a largura de banda de dados, a quantidade de tráfego de dados entre memória e processador, ela é duplicada, porque é como se fossem mais fios ligados simultaneamente até o processador. Realmente é como se, em vez de um cabo, eu ligasse 2 cabos para transferir coisas. O que acontece é que agora uma única memória DDR5, sozinha, um só módulo, ativa o Dual Channel. Ixi, Miguel, mas como assim, cara? Se botar uma só memória DDR5 no PC, vai ativar Dual Channel. Eu vou ver Dual Channel lá no Windows. Sim, Dual Channel. O que mudou? A DDR4 anteriores possuem um barramento de 64 bits, que a gente chama. A memória DDR5, agora ela tem 2 barramentos. Uma só memória tem 2 barramentos de 32 bits. Então é justamente por conta disso. É como se fossem 2 memórias reduzidas, mas juntas aqui no mesmo módulo. Para resumir um pouco a maneira de ver. Estou aqui com a minha bancada de teste e a gente pode ver que eu tenho uma memória só DDR5 aqui na bancada. Ó, tem mais nada, é só um. Mas agora olha aqui no sistema. Olha ali no programa CPU-Z. Vocês estão vendo aqui, ó, o channel tá um Dual Channel ativo. A memória está rodando a 4.800 MHz, na memória DDR5 de 16 GB. Dual Channel, tá aí, um módulo só. E esse Dual Channel, eu notei aqui em cima, DDR4 era um canal de 64 bits, agora DDR5, 2 canais de 32 bits. Ah, Miguel, mas a quantidade de bits é a mesma, o barramento ficou igual, só que esses 2 canais trabalham independentemente, e lembrando que a gente tem o recurso de modo rajada duplicado. Então, a gente tem um desenho aqui, ó, da memória DDR4. Aqui é uma linha de informações que são 64 linhas e toda vez que eu acesso um dado vem 8 juntos, e na DDR5 a gente tem 32 linhas em um lado e mais 32 linhas no outro. E toda vez que eu acesso um dado vem 16 dados juntos. Interessante, né? Eu achei muito legal. Muito bacana mesmo. Eu confesso que nos primeiros vídeos que a gente fez no canal sobre a memória DDR5, quando o órgão que regulariza o padrão, a GDEC, soltou os padrões, isso é ano passado que aconteceu, a gente falou sobre o DDR5, o que a gente teria de mudança. Só que agora na prática, como a gente tem o negócio na mão, fica tudo mais tranquilo, mais fácil de entender também, né?
E aí, finalizando, o que acaba ficando mais mamão com açúcar pra gente, né, galera? Pra quem já acompanha um pouco mais sobre PC, etc. E memória RAM na hora de comprar, sabe que a gente tem as frequências de operação da memória, que diz lá em megahertz, 3.200 MHz, 2.400 MHz. Uma das principais mudanças também é, sim, o aumento de frequência que a gente vai ter com o DDR5. Enquanto a tecnologia DDR4 chegou no mercado há anos atrás, quando ela era novidade, chegou em 2.133 MHz, era quase parelho com o DDR3. E agora que a gente está mais no fim da vida de DDR4, a tecnologia foi evoluindo e os processos de fabricação foram se tornando mais eficientes. E hoje a gente tem memória DDR4 que chega a 4.800 MHz. Ela consome um pouquinho mais, consome 1.35 volts, mas é uma baita velocidade. A memória DDR5, que a gente tem como novidade agora, que está recém chegando, não vai ser diferente. No padrão, os primeiros módulos que a gente tem vão ir saindo com velocidade de 4.800 MHz e no padrão máximo é para ir até 6.400 MHz de frequência. Mas na verdade isso vai mais, vai 8.400, com certeza vai chegar nas memórias DDR5 de 9.000 MHz ou 10.000. Eu já vi algumas notícias em overclock aí, algumas marcas já fizeram em 12.000 MHz DDR5. Imagina. Tudo isso? E junto desse aumento de frequência de trabalho, tem também o malefício, que é o aumento de latência, que é justamente no site de venda, quando a gente olha no site lá, frequência tal e latência CL17, CL18, CL19. As memórias DDR5 começam com latência CL40. Pode melhorar ainda com o tempo também, porque uma latência bem maior do que as memórias DDR4. Quem não sabe o que é latência, o que eu tô falando, entendeu meio mal isso aqui que a gente viu no quadro, eu vou deixar no card um vídeo falando sobre memória RAM mais específico. E aí vai ficar fácil de entender isso aqui que a gente conversou hoje, tá? A latência, quanto menor, melhor. Sempre foi isso. Mas a tecnologia e os fabricantes não conseguem aumentar muito a frequência de operação sem ter que aumentar a latência junto disso. Então por isso que na DDR5 a gente tem latências ainda maiores, como no caso CL40. Só que assim, do meu ponto de vista, o que eu já testo, o que eu já vi, a mudança mais significativa é de fato um aumento considerável de frequência, independente da latência que vai ter no sistema, independente do CL que a gente vê. E por fim, uma coisa muito importante também é o patrocinador desse vídeo de hoje, que é o Cuponomia. Cuponomia, para quem não conhece, é um site que reúne vários cupons de desconto. Lá eu consigo me cadastrar, fazer minha conta, baixar a extensão Cuponomia de navegador para usar no PC ou no celular. E toda vez que eu estiver navegando na internet para comprar alguma coisa, eu uso essa extensão Cuponomia, eu consigo ativar o cashback, que vai me dar um retorno de tantos por cento da minha compra. Ah, vou comprar, sei lá, um treco que custa R$500 e tem lá um cashback de 5%. Ó, 5% de R$500 vai entrar na minha conta Cuponomia e depois essa grana fica lá, é minha, e eu transfiro para minha conta bancária. Ganhei dinheiro gastando dinheiro. Além do cashback, tem os cupons de desconto, que a extensão mostra para mim em cada site qual cupom está ativo lá que eu posso usar no momento, para baixar mais o preço ainda. E tem o recurso Indique Ganhe, que eu posso gerar um link dentro do site Cuponomia, e esse link eu compartilhar por e-mail, por WhatsApp, por TikTok, por onde é que eu quiser. Quem se cadastrar através do meu e-mail vai ganhar R$5 na conta Cuponomia, e eu que indiquei também ganho R$5. Até 3 jeitos de ganhar dinheiro. Recomendo demais, gosto muito. Então aproveita aí, baixa teus preços nas tuas compras. Cuponomia. E no mais, galera, para esse vídeo de hoje, falando das memórias em si, que chegaram aí, cara, show de bola. Fique ligado no canal para mais vídeos de DDR5, que é a novidade que a gente tem agora. Acho que vão dar um boost bem legal nas placas de vídeo integradas de processador. Processador da AMD ou da Intel. Vai ser interessante a gente testar e a gente vai ver com certeza aqui no canal. Para ficar ligado, se inscreve aí, se junta à nossa turma MW Informática. Se gostou e aprender uma coisa nova também, se inscreve aí. Às vezes tem a galera que tá olhando todo dia, mas não tá inscrito. Tá lá, sei lá, vou olhar aqui, ó, mais um vídeo do MW. Acho que tá inscrito, mas não tá. Então, dá essa força aí, se inscreve aí, fechou? Obrigado pela presença de sempre, galera. Um grande abraço, até o próximo vídeo. É isso aí, valeu!